falar de 1958, já falando em começo? Porque nesse ano o Brasil conquistava o primeiro título mundial na Suécia há 60 anos. O que pouca gente sabe é que antes de embarcar para a Copa de 58, a seleção passou por Poços de Caldas, no interior de Minas. E nós descobrimos relíquias guardadas por um fotógrafo e um torcedor que viram de perto Pelé e os outros craques daquele timaço. Dá uma olhada. Uma história de fotos, de letras e de pregos. A combinação improvável vai nos ajudar a contar essa aventura. Da primeira estrela da seleção brasileira. O que é memória? Para mim, memória assim, é uma coisa que me liga à infância. Eu sempre gostei muito da mágica da fotografia, de você esperar o que ia estar depois que revelasse, entendeu? Pode contar uma história com fotos. Fica mais fácil para você resgatar essa memória vendo as fotos. Um fotógrafo? Meu pai era um cara que ele apurava o olhar. Ele via as coisas que as pessoas não viam. Uma câmera? Uma Rolleiflex. Aí você olha aqui, clica aqui, aí tinha que virar o filme aqui. A dupla Antônio Lúcio e Rolleiflex faz parte da história da seleção? Faz. Faz mesmo. Ela fica encravada entre serras, ali no sul de Minas. Poços de Caldas, fria e quieta que só ela. Já era assim 60 anos atrás, quando os moradores leram a notícia. A seleção está chegando. Ao saber disso, o fotógrafo Antônio Lúcio veio para cá. Meu pai falava muito disso, dessa ocasião, que ele ficou 15 dias em Poços de Caldas, quando a seleção não era a seleção. Se nós somos o que lembramos, o que pode reavivar nossa memória? Certamente os registros da época. Mas estamos falando de 60 anos atrás, quando até as fotografias eram raras. Mas elas existem, como a da pontezinha, no caminho da seleção até o treino. Ou a do salão do hotel, com todos os jogadores reunidos durante o período de concentração aqui em Poços de Caldas. Tudo é história. Armado com a Rolleiflex, Antônio teve acesso total à seleção. Ele ficou com eles lá durante 15 dias, hospedado no mesmo hotel. Fez registros raros que ficaram 6 décadas escondidos. Até que a filha encontrou os negativos e decidiu publicá-los em livro. Seleção nunca vista. São 72 fotos que eu vi, que era uma história mesmo, né? Tinha a chegada, eles descendo do avião, cumprimentando o prefeito, conversando com as pessoas, dando autógrafo para as pessoas, passeando na praça, pousando dentro do hotel. São os bastidores. Ninguém tem isso. Então o pessoal, sabe, fazendo no dentista, fazendo as unhas, fazendo a ginástica. Ele fez 2 amistosos. Pensa bem, você fotografar um amistoso com essa câmera chovendo. Todos no grupo também posaram individualmente para a lente de Antônio Lúcio. A do Pelé ali com 17 anos, você vê que é um menino, né? Não tá fazendo pose, né? Aquele poço de tranquilidade mudou a rotina. Naquela época eu estava com 13 anos e a minha tia trabalhava no departamento pessoal das Termas Antônio Carlos. Os jogadores vinham para cá para fazer a fisioterapia e os banhos quentes. No dia que a seleção vinha para as termas, ela me comunicava, eu vinha para cá. Eu peguei uma mesinha para ele e pôs uma cadernetinha. Ele pegou os autógrafos de todos os jogadores da porta de mecanoterapia. Mecanoterapia. Essa sala com equipamentos moderníssimos. Para a época, quando os jogadores saíam daqui, se deparavam com Marco Antônio. Caderneta e lápis na mão. Era o equipamento que eu tinha na hora. Os que assinaram com caneta, já tinha uma caneta que eu estava dando autógrafo para outras pessoas.
A lápis ou a caneta, cada página foi sendo preenchida. Newton Santos, Vavá, Zagallo, Didi. Quem estava aqui assinou. Para você ter uma ideia, todos porque eu peguei até do massagista. A bem da verdade, ficaram faltando duas. Orlando e Garrincha. Eles ficaram no Rio de Janeiro porque eles estavam machucados, eles ficaram fazendo tratamento no Rio. A caderneta de 60 anos de idade é tratada com carinho, principalmente por causa de uma página. Um jogador mineiro de Três Corações, que eu fiquei conhecendo aqui, que eu pedi a assinatura dele, ele assinou como Edson Arantes. Ali, aos 17 anos, Edson ainda não era Pelé. Ele era o mais simpático de todos. Essas mãos assinaram a caderneta do menino lá em Poços de Caldas, mas também fizeram as próprias anotações. O atacante Pepe pôs aqui cada passo, da convocação no Brasil. Atacantes: Garrincha, Joel, Didi, Moacir, Mazola, Vavá, Dida, Pelé, Pepe e Zagallo. A campanha vitoriosa na Suécia. Na Copa do Mundo de 58, o Brasil sagrou-se campeão mundial, alcançando os seguintes resultados: Brasil 3, Áustria 0. Brasil 0, Inglaterra 0. Brasil 2, Rússia 0. Brasil 1, País de Gales 0. Gol de Pelé. O Brasil tinha um super time, tinha dois jogadores geniais, Garrincha e Pelé, fantásticos. Brasil 5, França 2. Gols de Pelé 3, Vavá e Didi. Brasil na final, contra os anfitriões. Atenção, Brasil! Para 60 milhões de torcedores, a população do Brasil na época foi a Copa da Imaginação. Sem satélites, a televisão no Brasil só mostrava algo 2 semanas depois dos jogos. A primeira taça foi lida e ouvida. Só que os primeiros sons que chegaram pelas ondas médias naquele 29 de junho foram ruídos para os ouvidos. Será que vai acontecer a mesma coisa que 50? Chegar na última e entregar o ouro? 60 anos atrás, perdendo a final, entrou em cena esse par de chuteiras. Calçava 38, pé pequeno. Calçados intactos, sola e cravos seguros por pregos. Como é que pode, né? Naquela época, você ver a chuteira do jeito que era, com aqueles preguinhos, né? Inclusive ali meu pai contava que na época de quando jogava, até machucava, né? O menino saía até um pouco com sangue, né? E às vezes batia aquele lá dos pregos, né? Doíam e davam alegrias. Como no gol de empate. Como na virada contra a Suécia. E logo depois meu pai abriu, né? Os dois gol seguidos, até parecidos, né? O Garrincha cruzou. O início da goleada. Brasil 5, Suécia 2, no jogo final. Brasil campeão do mundo. Saiam as ruas brasileiras. Foram os jogadores do Brasil. O Maracanã acontece na Suécia. Temos a volta olímpica, aquele negócio. Aí tivemos que cumprimentar o rei Gustavo. Falei, puxa vida, eu tô cumprimentando o rei. Na verdade, eram 2 reis na mesma foto. O recém-coroado chorava. Ele chegou à Suécia como Edson, saiu como Pelé. Quando a gente chegou aqui, eles já gritavam rei Pelé, rei Pelé. Quer dizer, aí eu vi que apertar a mão do rei não é tão importante. Antes de pensar na 6ª taça, é preciso lembrar que houve uma 5ª, 4ª, 3ª, 2ª.
Tem todo um passado, né? Teve o primeiro, que foi 58. Onde o Brasil começou realmente a ser conhecida, né? E a seleção brasileira passou a ser respeitada no mundo inteiro. É inenarrável um espetáculo para 200 brasileiros entre 50 mil suecos no estádio. Brasil campeão do mundo.